Fala, galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks, o nosso podcast aqui do Visão Backstage. Hoje o nosso convidado é o Magno Rocha, ele é gerente de comunicação e marketing da Igreja Batista Atitude, uma mega igreja no Rio de Janeiro, onde passam mais de 15 mil pessoas por domingo lá, e ele gerencia ali dezenas de pessoas entre contratados e voluntários, e ele veio aqui para contar um pouco da sua experiência, para explicar como funciona a operação da comunicação de uma grande igreja desse porte, e dar vários insights e passar bastante conhecimento da área dele, do que ele entende sobre redes sociais para igrejas, comunicação e marketing para igrejas, como desenvolver estratégias de comunicação para o meio cristão. E esse papo tá muito legal, fica aí para você acompanhar até o final. Magno, então obrigado por aceitar o convite, estar aqui conversando com a gente aqui no nosso podcast. Cara, eu que agradeço pelo convite, Roberto, e é sempre importante, né? A gente tá participando desses momentos para nível de compartilhar, né, as experiências que cada igreja passa, que cada pessoas da equipe de comunicação, a gente passa, né, nesse mundo digital, na criação, para poder divulgar o reino de Deus. É sempre desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Sim. Ô Magno, você hoje é gerente de comunicação e marketing, né, da Igreja Batista Atitude, que é uma grande igreja. Qual que é o tamanho da igreja hoje? Quantos Sim, membros? hoje eu sou responsável pela parte de comunicação e marketing de toda a Igreja Batista Atitude. Somos hoje aqui 84 igrejas espalhadas pelo mundo. Temos igrejas na África, Europa, Estados Unidos, tá? E no Brasil todo. E somos aqui na sede mais de 17, 18 mil membros, só na sede aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E todas as nossas igrejas já passamos aí de 38 mil membros geral. Bastante gente. E como que qual que é a sua história, voltando lá atrás, qual que é a sua história com marketing, né, comunicação? Como que você chegou nessa área e como que você foi parar na igreja trabalhando nessa área? É bem interessante, porque eu já estou nessa área de marketing, já tem aí mais ou menos uns 10 anos que eu já estou nessa área. Eu sou fotógrafo profissional, fotografava casamentos e tal, e um dia eu tive a oportunidade de servir como voluntário na igreja Projeto Vida do Apóstolo Joel Pereira, em Volta Redonda também, aqui no Rio de Janeiro. É uma igreja também de bastante prospecção, de bastante relevância, né, no mundo digital e no mundo evangélico aí para a cidade também, para o estado do Rio. E aí eu comecei a trabalhar como voluntário, né? Fotógrafo do Apóstolo Joel, e nisso daí ele gostou da minha fotografia, e eu comecei a acompanhá-lo nas viagens, e aí eu me interessei, aí ele me chamou para poder assumir toda a parte de transmissão, de iluminação, parte do templo, parte técnica, né? E aí eu assumi, comecei a me interessar mais pelo negócio, e aí realmente aí eu fui contratado, tá, para poder estar nessa área, e aí eu entrei nessa parte de marketing e comecei a estudar, fazer MBA em marketing digital aqui no Rio. Aí toda segunda-feira eu vinha para o Rio, participava da MBA lá no centro do Rio, e me formei, aí fiquei uns 6 anos com o Apóstolo Joel, e depois de 6 anos eu saí e abri minha própria agência. E aí nisso daí comecei a prestar serviços para outras igrejas, comecei a prestar serviço para a área comercial também, mas eu sempre tive essa coisa voltada para a igreja. Eu sempre gostei muito de trabalhar em igrejas. E aí nesse ponto aí conheci o pastor Renato, que era responsável aqui por um dos ministérios aqui da igreja na sede. Ele gostou do meu trabalho que eu havia feito na IBA Atitude de Petrópolis e me chamou para fazer algum serviço aqui embaixo. Comecei a fazer, e aí me convidaram para poder me integrar na equipe de vídeo. Eu trabalhava como parte de vídeo, editor de vídeo, produção de vídeo, captação e tal. E aí fiquei um ano mais ou menos. E surgiu a oportunidade da gestora na época ir para um outro ministério aqui, e ela queria me indicar para poder assumir esse cargo. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos ver isso e tal. Aí comecei esse processo, né, de contratação, entrevistas e tal, até que eu fui numa entrevista com o pastor Josué, a gente conversou bastante e com isso ele me deu oportunidade para eu poder estar
atuando nessa área. E aí já vai para mais ou menos uns quase 4 anos que eu estou aqui como gestor de comunicação e marketing da igreja, não só da igreja, mas também tomo conta das mídias sociais e dos projetos do pastor Josué também, como pessoal, que ele também tem um projeto como mentor, como Uhum. dá treinamento para os pastores, e a gente atua nessa área toda. Hoje, a comunicação aqui na igreja, nós somos, em média, 30 pessoas, mais ou menos, contratados, tá? Eu tenho uma equipe com 30 pessoas, que várias áreas de atuação do nível profissional, contando com a equipe do pastor José também. Só que o pastor José tem mais ou menos umas 7 pessoas. E os outros 23 separados aqui para a igreja, atendendo todos os ministérios, atendendo toda a área, grandes eventos que a gente faz. E é uma equipe muito boa, uma equipe muito coesa, uma equipe muito criativa e entende o propósito de cada um nessa área que a gente trabalha. Isso que é o mais importante. Vocês cuidam da comunicação da igreja aí da sede, ou e vocês cuidam das outras também, ou só daí mesmo? Então, eu particularmente, a minha equipe aqui, a gente cuida diretamente, atua diretamente aqui na sede. Porém, eu, Magno, atuo nas igrejas campus nossa, no sentido de manter um padrão, de manter uma qualidade, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem uma pasta no Drive, que tudo que a gente cria aqui, a gente disponibiliza os arquivos em PSD, lá para que todas as igrejas campus, que cada um tem a sua equipe, tá? Cada um tem o seu responsável, e aí eles têm acesso para poder ir lá seguir a mesma identidade, seguir o mesmo padrão, seguir a mesma linha, para não ficar muito diferenciado de um para o outro, entendeu? Legal. E aí cada igreja tem a sua equipe que vai desenvolver ali o dia a dia, né? É isso daí. Legal. E aí dentro desse time aí, você falou 30 pessoas, né? Qual que é a estrutura aí? O que vocês têm de profissionais, né? O que vocês... Quais são as atuações aí desse time no dia a dia, né? Então, aqui eu tenho editores de vídeo, pessoal de filmmaker, eu tenho designer gráfico, eu tenho pessoal de copywriter, social media, tenho pessoal de web designer, desenvolvedores, back-end, front-end, eu tenho pessoal de inteligência artificial também, eu tenho pessoal de estratégias, gestão de tráfego. Então, tipo assim, eu tenho um time bem completo, sabe? Assim, de muita competência, muita competência. Praticamente uma agência mesmo aí, né? É uma agência mesmo. No entanto, esse ano, eu apresentei, ano passado, né, já vem ao longo de um ano aí, eu apresentei um projeto para o pastor Josué, que é da Atitude Creative, a gente transformar ela realmente numa agência, no CNPJ, para a gente poder atender outras igrejas também, entendeu? De oferecer esse tipo de serviço para outras igrejas. No contexto, conforme a gente atende, aí a IBA, a Atitude, passa a ser um cliente nosso mesmo, e a gente também vai atender outras igrejas. Então, assim, a gente Entendi. tem um escopo bem completo para a gente poder trabalhar, sabe? E são 38 ministérios, por exemplo, aqui dentro, fora os grandes eventos que nós fazemos. E cada conferência, cada evento que a gente faz, média de público de 4 a 5, 6 mil pessoas. Então, são todos eventos grandes, são todos mega eventos para a gente. Então, o culto nosso de domingo, em 3 cultos nossos, durante o domingo todo, passa em média tipo 15 mil pessoas em cada domingo, entendeu? Nos 3 cultos. Então, um Sim. culto já é um evento grande. Então, a gente tem que É. trabalhar isso muito bem feito. Então, cada evento nosso é tratado como se fosse um lançamento gigante, entendeu? Entendi. E aí, como que funciona? Você tem essa equipe de contratados, né? E aí vocês trabalham com voluntários também. E como que é Sim. essa operação no culto, né? Quais as funções, as atribuições que vocês fazem durante o culto, seja na cobertura ali do culto, foto, vídeo, enfim, qual que é a operação de vocês, né, no dia de culto? Então, Roberto, assim, a gente trabalha assim muito forte com voluntários, tá? Aonde eu tenho um cara que é contratado fotógrafo, ele é fotógrafo, esse um é contratado. E eu, além dele ter a responsabilidade de entregar as fotos de todos os nossos eventos, de qualidade, perfeita, linda, editada, pronta, para o pessoal do design montar carrossel, criar as postagens e entregar para o social media, fazer a legenda e postar, ele tem uma equipe de voluntários que ele tem que treinar essa equipe de voluntários.
Então, existe um fotógrafo em cada culto, em cada evento simples, tá? Vamos dizer assim, existe ali o fotógrafo e mais três, quatro com ele, acompanhando em cada culto, tá? Ao mesmo tempo. E tem o designer gráfico, que eu coloco ele como escala para poder estar fazendo as artes que precisa para o domingo, do tema, para poder alguma coisa que surge de imediato que o pastor Josué pede, o designer gráfico já está ali para poder atender. Então ele vai montar depois um carrossel, e se você entrar aí no feed do nosso Instagram, você vai ver os carrosséis dos cultos que não são simples, são bem É, complexos, bem trabalhados. Então eu exijo ter um designer gráfico aqui à disposição de plantão para poder executar isso. Assim como eu tenho o pessoal de Storymaker também, que esse Storymaker é contratado, e tem a sua equipe de voluntários também, que treina, que atua diretamente com o celular, cria stories criativos, cria um reels para poder passar no dia se for necessário, a nível estratégico, que o social media quer naquele culto fazer diferente. Eu tenho também o pessoal de social media acompanhando os cultos, porque eles prestam atenção na palavra, para poder dar mensagem, tirar legenda, tirar posts, tirar conteúdo em cima daquilo que o pastor Josué ministrou. E eu tenho outro que fica por conta do monitoramento. O que ele faz? Ele fica monitorando online as transmissões dos nossos cultos, acompanhando os chats, acompanhando o Instagram, acompanhando o que eles estão comentando. Se o pastor fala a respeito de oferta, ele vai ali jogar um link de oferta. Se o pastor fala a respeito de células, ele vai ali e joga o link de célula. Entendeu? Então, tipo, tudo isso a gente deixa bem uma interação com o público online, para aqueles que estão acompanhando, para se sentir também parte do evento daqueles que estão presencial. Então, é uma equipe grande que atua ali durante cada culto. Em época de conferência, essa equipe triplica, entendeu? A equipe triplica em época de conferência. Então, é todo mundo trabalhando, todo mundo correndo atrás, todo mundo produzindo de imediato, e isso é interessante porque você vê a alegria. Ali, no momento da equipe trabalhando, você não consegue identificar aqueles que são contratados, pagos, daqueles que são voluntários. Eles estão todos na mesma entrega, na mesma proporção, com o mesmo propósito, com o mesmo empenho, atuando ali, porque é dignificante. Quando a gente está no brainstorm, projetando, criando, planejando, montando a identidade visual, e depois você vê aquilo tudo tomando forma, sendo ali, vendo real na sua frente, e você vê um resultado assim maravilhoso, a igreja cheia, lotada, o povo ali passando e vendo, curtindo. Então, assim, é muito gostoso isso. é uma operação aí de agência grande mesmo, né? Sim, Porque é realmente, como você falou, é como se você estivesse atendendo um grande cliente que faz grandes eventos, né? E precisa ter toda uma estrutura muito bem organizada por trás, né? sim. E aí no dia a dia mesmo, né, desses contratados que ficam aí com você, né, no escritório, como que é, também para saber um pouco da operação, como que é o dia a dia de vocês, assim, né? Quais as atribuições que vocês fazem durante a semana, seja de preparação, de planejamento de conteúdo, do que vai ser feito no culto, né? Qual que é o dia a dia aí de vocês durante a semana? Então, a gente tem aqui como eu tenho uma equipe de social media, de produtores de conteúdo, eu separo cada situação, cada evento para cada um deles. Então, cada um deles tem as suas responsabilidades sobre cada ministério. E aí, aquele que está para o Ministério Kids, por exemplo, Kids Base, são os nossos adolescentes, e o nosso Sub-13. Aquele que está responsável o social media está responsável por esses três ministérios, ele está inserido nesse ministério e ali ele tem a agenda própria deles. A ideia é a gente atua nos perfis das mídias sociais de todos esses ministérios, a ponto de fortalecer esses ministérios, porque já está no público deles, e para não depender do perfil da igreja sede. Porque se todo o evento, se é um evento do adolescente, para poder, por exemplo, o Base Festival nosso, que tem inscrição, que paga, e aí o cara pega e tem que divulgar no perfil da igreja para poder conseguir inscritos.
E aí, de repente, ao mesmo tempo, acontece o Kids, está tendo um evento do Kids. Aí precisa da igreja para poder ter inscrições. Aí nós vamos lá para o B1, que é a nossa juventude, tem um evento da juventude. Precisa também da igreja, tem de mulheres, tem de idosos. Então, tipo, tudo isso junto, canalizando para dentro do Instagram da igreja, isso tudo fica ruim, porque cria uma poluição. E aí, ao invés de ser um perfil que vai alcançar vida, se torna um perfil de agenda da igreja. Então, ou seja, não vai ter engajamento nenhum. Isso eu não quero. Então, cada um tem os seus afazeres da semana. Eu digo que toda segunda-feira é crucial para a gente, porque é a segunda-feira que a equipe senta, cumpre com aquelas rotinas, porque a gente já tem as demandas de rotina toda semana que não muda, que é sempre ali datada, então a gente tem que prestar atenção nessas rotinas, e cada um já chega sabendo da sua rotina que tem que ser cumprida, que tem que ser feita, cada um faz. Depois que cumpriu com a rotina, cada um tem a sua produção, o seu conteúdo, a sua criatividade para poder estar gerando em cima de suas responsabilidades de perfis que está na mão deles, ou seja, um evento, ou seja, um perfil de um ministério. Então, aí, em cima disso, cada social media ele senta, ele vai produzir seus conteúdos, vai ali produzir, vai criar, buscar pesquisas, referências, conversar com o pastor, conversar com o líder daquele ministério, para poder entender o que ele tem na agenda daquela semana. Nós temos para a igreja produção de conteúdos de testemunhos, a gente agenda testemunhos. Hoje mesmo à tarde vai ter gravação de testemunhos, que vai vir a equipe de vídeo, a equipe de produção, que monta o cenário, monta o perfil, em cima daquilo que a gente já fez o brainstorm, em cima daquilo do tipo de cenário que a gente quer criar, qual é o tipo de testemunho que essas pessoas vão dar, em qual cenário que enquadra, em que momento que nós vamos usar, quando nós vamos usar. Então, tudo isso vai ser trabalhado. Desde o design até o social media, editor de vídeo, todos eles trabalham juntos nesse brainstorm. Cada um dá o seu pitaco ali para poder desenvolver o produto, entendeu? Parte de um, que é o social media, joga na mesa e todo mundo atua e todo mundo coloca ali a sua visão, a sua posição, e a gente chega no denominador comum e depois vê a execução conforme vê nas mídias sociais. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia bem, bem agitado, assim, no sentido de que todo dia tem planejamento, todo dia tem reuniões, todo dia tem brainstorm. A gente tem aqui no sistema eu tenho um Scrum Master, que é o cara que trabalha essa questão dos processos, tá? Porque sem processos não há gestão, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter, porque é uma demanda muito forte que chega, então a gente Ainda mais precisa. com criativos, né? Que se não Sim, tiver organização, já era. Então é, eu tenho esse Scrum Master que ele faz o Daily com essa galera, ele faz o Sprint com essa galera semanal, ele pega o pessoal só de design gráfico, senta com eles e fala como que tá a sua demanda da semana, ou como que tá, se você tá com muita, pega aquele que tá com menos, divide e tal, ajuda tudo, da mesma forma com o pessoal de vídeo, da mesma forma com o social media, vê os eventos que estão em questão, qual que é a prioridade hoje, qual que nós vamos atuar, entendeu? Quando que a gente começa a divulgar certo evento. Então a gente já sai mapeando tudo isso. Esse ano, por exemplo, de 2025, no final da virada, no culto da virada de dezembro, a gente vai trabalhar que a gente está provendo da gente fazer nosso culto da virada no Maracanã, entendeu? Então, tipo, a gente já começou hoje a desenhar esse projeto. Já tem identidade visual aprovada, já, e já montamos um trabalho para poder ir no governador, que o pastor José foi no governador, para demonstrar toda uma apresentação, para poder liberar o Maracanã para a gente no final do ano. Ou seja, a gente vai sair de uma esfera de. O máximo de eventos que a gente colocou aqui dentro foi tipo 10 mil pessoas. A gente alugou a arena para fazer um evento no Cu da Virada que teve 12 mil pessoas. Nós vamos sair de uma esfera de 10, 12 mil para uma esfera de 60 mil. Entendeu? é, Então, pô, é algo assim desafiador. Mas eu creio que Deus tá no negócio e a gente vai sonhar aí o sonho do nosso pastor Josué, que ele sonha alto e a gente tem que acompanhar. Entendeu? legal. Vamos ver, vamos acompanhar então aí vai Isso, dar tudo acompanha. certo, né? Acompanha. Legal. E aí então, como você falou, né? Você tem os social medias aí que eu acho que eles definem a estratégia, né? Enfim, de conteúdo que vai ser postado.
E aí, como que vocês trabalham nessa criação, nessa definição de estratégias como time, né? Como você, como o gerente, né? O cabeça aí que está direcionando tudo, e alinhando a visão da igreja, como que vocês trabalham com essa criação de estratégias, de campanhas, né? Eu até estava vendo no Instagram, vocês fizeram um batismo, né? Há uns dias Isso atrás, que acho que mais de 1.000 pessoas foi sábado batizaram, né? agora, foi sábado passado. Então, e aí eu estava vendo que teve um vídeo, né, de divulgação, que foi um vídeo diferente, assim, né? Como que funciona essa criação, assim, digamos que essa divulgação do batismo foi uma campanha, né, assim, específica, aí no dia do batismo tiveram vários conteúdos. Como que vocês criam isso juntos e você vai definindo isso com o time de acordo com a visão da igreja, né, com a visão do pastor também? Como que vocês fazem tudo isso? Então, uma coisa assim muito legal aqui é que o pastor Josué, ele assim, confia muito no nosso trabalho, sabe? A gente não precisa mandar nada para ele aprovar, entendeu? Ele quer resultado. E a gente mantendo a missão, visão, valor da igreja e os princípios bíblicos, a doutrina bíblica, tá tudo ok, entendeu? Se não tá dando Sim. resultado, ele chega e cobra. Então, assim, até da conta pessoal dele, ele nem sabe o que a gente produz, ele nem sabe o que a gente posta. Ele vê quando posta, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente manda um monte de coisa para ele poder gravar, ele grava, manda pra gente, ele nem sabe para que a gente vai usar. E a gente pega e sai fazendo. E aí Confia mesmo. confia mesmo, ele está tranquilo. Em contrapartida, a mesma coisa no batismo. O batismo, nós começamos um trabalho, a gente fez um planejamento, tipo, desde o ano passado. A gente já tem experiência esse é o terceiro ano nosso que a gente faz o batismo, tá? E 1.200 pessoas foram batizadas no sábado agora passado, nesse mês. Então, assim, é uma organização de toda a equipe. Então, tipo, tem envolvido o coordenador de eventos, o pessoal de projetos, logística, de compras, o administrador, o pessoal financeiro, eu da comunicação. Então, existe todo isso, a gente joga isso no papel, há numa mesa, um brainstorm, reunião, e cada um ali sai daquele lugar e vai para suas equipes. Então, quando eu chego na minha equipe, eu já tenho algumas pessoas que perguntam quem é que vai ficar responsável pelo planejamento da divulgação do batismo. Aí levanta a mão um lá e fala assim, então, beleza, é tu. Então, eu sei que ele é o responsável por todo o projeto. A ele que eu cobro como que está o projeto. Eu não vou de, tipo, 30 pessoas, eu não vou nas 30 pessoas perguntando como que está. Eu tenho uma pessoa que é responsável por todo esse projeto, do início ao fim, e eu converso somente com ele. Então, ele chega, ele monta todo um projeto, apresenta, dou uma olhada, e, tipo, cara, esse projeto, por exemplo, eu não mudei nada. Eu não mudei nada. Eu só vi o que vocês estão preparando. Isso, vai ter isso. Ele já determina o que vai ser feito no dia, na hora, quem que vai estar responsável, quem que vai fazer isso. Já tem todo um pop, entendeu? Todo um pop em cima disso para poder não ter problemas. E uma equipe, no dia do evento, uma equipe aqui na igreja, nos computadores, e a outra equipe atuando diretamente, com câmeras, com drone, com pegando depoimentos lá, o Storymaker pegando depoimentos, pegando imagens e já mandando para o pessoal daqui já começar a preparar isso. Então, ou seja, nós começamos 7 horas da manhã, o nosso trabalho terminou 5 horas da tarde, fazendo todo o trabalho. Então, assim, quando é feito todo esse planejamento e é aprovado, o responsável, daí em diante, da minha cabeça, eu digo, pô, eu já passei, já está aprovado, ele vai conduzir. Assim como o pastor José faz com a gente, eu passo isso para minha equipe também. Eu não fico ali em cima. Como é que está isso? Deixa eu ver isso, deixa eu aprovar aquilo. Não, eu já sei que vai ser feito bonito. Então, eu já sei que vai ser feito com exatidão. E aí, cada um deles começa a desenvolver. Ele passa a demanda, o que é de design, design, o que é de vídeo, vídeo, o que é de story maker, monta as legendas, monta o planejamento, monta o conteúdo. Isso daqui eu vou gravar um Reels com os pastores, porque a gente começou a partir de janeiro até maio, a gente começou um trabalho de conscientização na igreja a respeito do batismo. Não foi naquele mês. Então a gente já começou desde antes, já fazendo conteúdos proposital, levando a igreja a, a, a gerar dentro dela uma vontade, uma expectativa de querer pregar o evangelho e levar as pessoas à conscientização da importância do batismo.
Então a gente postou da importância, o que é o batismo, qual a importância do batismo, entendeu? Dando direcionamento com CTA, se você ainda não foi, clica aqui nesse link, se inscreva, que alguém vai entrar em contato contigo para pessoalmente conversar, te explicar. Se você não faz parte de uma célula, vai para uma célula, e aí lá na célula é inserida a questão do batismo. Então a gente monta toda uma rede para poder mapear tudo isso e direcionar as pessoas ao mesmo caminho que é o nosso objetivo, o batismo dos 1000. Então, assim, é algo assim, com muita estratégia, e aí tem também o tráfego pago. Em cima disso, a gente define público-alvo, a gente define linguagem, a gente define o raio em volta da nossa igreja que eu quero atuar, que eu quero alcançar nas pessoas. Então, é todo feito um trabalho mesmo de estratégia. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente fazer um post. Tantas pessoas curtiram, tantas pessoas comentaram, tantas pessoas compartilharam. Pô, lindo, ok. Qual foi o resultado que trouxe isso? Entendeu? Eu não tenho um objetivo de uma postagem de ter somente boas curtidas, altas curtidas, comentários e compartilhamento. Eu quero saber o seguinte: qual é o objetivo? Se é o batismo, eu tenho uma meta de 1000, então eu tenho que tudo que eu criar tem que resultado final ter 1000 pessoas no mínimo ali sendo batizadas. Tem que alcançar o objetivo final lá, né? Objetivo final. O funil é isso. Começa a boca larga e afina embaixo. Qual é o funil aqui embaixo? O resultado, a conversão real. Ter 1000 batismos na praia no dia 17 de maio. Esse é o objetivo. Eu não estou fixado aqui, pô, teve comentário, teve curtido, não, isso para mim não vale de nada. Eu quero saber aqui, ó, 1000 batismos, 1000 pessoas sendo batizadas, o número de inscrições aumentando. Então, tudo que a gente faz está focado nisso. Então, quando chegou no dia do batismo, teve lá 1.200 pessoas, cara, batemos o nosso objetivo. E aí a gente senta, a gente mapeia e vê o que a gente acertou, o que a gente errou, para que no próximo ano a gente seja mais detalhado e tenha 1.500 pessoas. Entendeu? Uhum. O que vocês fazem, na verdade, é uma grande estratégia de lançamento, né? Que a gente vê o pessoal do marketing fazendo nas redes sociais, mas vocês trazem isso para a igreja, né? Como que você vê Isso. aí, né, nesse mercado e como que você tem conseguido aproveitar dessas estratégias, né, para trazer isso para a igreja, né? Porque ainda acho que tem pessoas que ainda têm um certo preconceito com isso. Ah, não, Muita. não vamos fazer isso porque, né, é o que o mundo faz. A gente está talvez induzindo as pessoas a alguma coisa, né? Como que você vê essa questão de a gente usar estratégias de marketing mesmo, né? De usar aquilo que as pessoas têm usado lá fora, mas trazendo isso para a igreja, né? Para ter esse resultado que você falou, né? Que o objetivo final nesse caso era ter batismos, que são vidas salvas, né? Sim. Cara, assim, por exemplo, as minhas referências, eu como um gestor, como um responsável por uma equipe, onde eu tenho que fazer com que a equipe produza e dê resultado, eu tenho que buscar meios, ferramentas e estratégias para que isso aconteça, para que eu possa estimular a minha equipe a ir por esse caminho. E a gente sabe, cara, assim, é notório que se você fica com a sua referência somente dentro de igrejas, você não avança. Você não avança. Por quê? Porque, infelizmente, devido a essa mentalidade, antes da pandemia era pior, tá? Antes da Uhum. pandemia, falava de marketing para a igreja, cara, tu quer transformar a igreja em empresa. É, Você tá doido. é. Antes da pandemia foi. Aí, quando veio a pandemia, esses que pensaram assim, as portas se fecharam. Ficaram doidos, porque não tinha nada preparado. Eles foram obrigados a ir para o marketing. Foram obrigados a ir para o marketing. E aí, com a questão da pandemia, os valores triplicaram para você poder introduzir isso, adotar isso dentro da tua igreja. Então, em contrapartida, eu comecei o quê? A buscar minha referência de fora. Igual você falou bem. Você conseguiu enxergar. E realmente, o que eu atuo aqui dentro das mídias da igreja e do pastor Josué são estratégias vindas do mercado de lançamento, de infoprodutos. Eu fui fazer curso com o Érico Rocha, eu tenho um curso do lançamento 6 e 7. Uhum. Eu fiz o curso de gestão de tráfego com Pedro Sobral,
Tem o curso do Thiago Tesman, estou fazendo agora vários cursos aí de inteligência artificial, NHN, entendeu? Zapier, tô entrando nesse mundo. E eu começo a ver esses caras, a estudar a forma que esses caras estão vendendo os cursos deles. Por quê? Se eu quero aqui, focado, fechado dentro da igreja, e, e eu consigo achar que eu vou ter estratégia, cara, eu fico parado no tempo, eu fico dentro da bolha. Eu não saio dessa bolha. Então, para que eu vou inventar a roda? Para que eu vou correr atrás de estratégias, sendo que essa galera lá fora que está vendendo infoproduto, eles já estão com a fórmula na mão deles, já tem um caminho na mão deles, já tem a cópia que é para ser usado, já tem os gatilhos mentais definidos, já tem as formas de funis lá toda elaborada, já tem toda uma estratégia de automação de e-mail marketing, a estratégia de tráfego pago, de público-alvo, de como chegar no público-alvo, como achar as palavras, os keywords, as palavras-chave que eu posso trabalhar. Então, eu pego tudo isso, eu participo desses eventos fora e eu trago tudo isso aqui para dentro. Só que qual é o meu trabalho aqui? É eu fazer essa transição, essa conversão de valores, essa adaptação ao nosso mundo evangélico. Porque nem todas as palavras lá fora, as formas que eles usam lá fora, eu posso usar aqui dentro. Então eu tenho que mudar. Existe um funil de conversão? Existe conversão, e conversão genuína para Jesus. Entendeu? Tem um Conversão funil, mesmo. sim, conversão mesmo. Tem um funil de vendas, sim, mas só que qual que é a venda? A minha venda aqui não é Jesus. A minha venda aqui são as nossas conferências. São os livros que o pastor José lança. É uma venda. É venda Uhum. de inscrições. Entendeu? Então eu tenho que pegar isso e usar isso. Aqui eu crio landing pages, eu tenho pixels espalhados nas páginas todas, eu tenho. A gente faz a leitura em cima daqueles que preencheram, que abandonaram o carrinho, toda a mesma forma. Que chegaram até o final, o cartão não foi aceito. Por que, que não abriu o e-mail? Se abriu, por que, que não clicou? Eu tenho tudo isso para quê? O trabalho de remarketing. O remarketing hoje ele é mais barato do que captação de novos leads. Os leads são cada vez mais caros. Então você vê que são linguagens que eu uso aqui dentro, que é a linguagem do povo lá fora de infoprodutos, que estão Sim. vendendo mentorias, que estão vendendo e-books, estão vendendo tudo. Então eu pego tudo isso e trago aqui para dentro. Só que eu, como líder, como gestor, eu tenho que estar buscando essas informações lá fora, trazer aqui para dentro e estimular a galera a ir para esse lado também. Só que aí nós nos pegamos e adaptamos a realidade da nossa igreja, a nossa linguagem. É muito bom. E são estratégias que as pessoas usam, tem muito resultado lá fora. Às vezes para vender coisa que não é muito legal, né? Para vender coisas erradas, mas tem resultado. Então, por que não a gente usar isso, né? Para nossa igreja e para o nosso propósito, que é maior que tudo isso, né? Maior do que tudo que eles vendem aí, que é falar de Jesus, que é ver vidas salvas, né? No batismo aí, pessoas batizando. Então é muito interessante essa visão de trazer essas estratégias. E aí eu queria também perguntar, você falou bastante da parte de tráfego pago, né? De anúncios, que não é também nada comum as igrejas usarem isso, né? Como que vocês usam isso? Eu acho que até eu já cheguei a ver algum anúncio da igreja que estratégias vocês usam, assim, da parte de anúncios, né, para poder divulgar, seja no dia a dia ou seja em eventos específicos? Sim. Então, eu uso aqui 100%. Em tudo, aqui eu uso gestão de tráfego, tá? É claro que tem aquele período orgânico, tá? Principalmente tipo assim, posts, feed, Instagram, Facebook e tal, TikTok. O que acontece é o seguinte: é, a gestão de tráfego ali, quando a gente trabalha com gestão de tráfego, é algo assim muito importante para a igreja. Por quê? Cara, na internet, o que é errado, o pecado, ele já entra facilmente nos Uhum, computadores de todo mundo, sem pedir licença. Então, igual esse tipo de iniciativa tua, é muito importante, temos que ter mais, porque isso é uma forma de troca de experiência.
do que eu vivo aqui de outra pessoa que você chamou que vive em outra igreja, em outra cidade, com outra cultura, jeito diferente. Isso tudo agrega, que às vezes eu dou uma direção aqui, algo que eu vivo aqui, e que a pessoa, cara, eu não pensei nisso, então eu vou fazer isso aqui também, e dá super certo. A Sim. ideia é todas as igrejas, o povo evangélico se fortalecer, se tornar capacitado para a gente também invadir o mundo da internet. Da mesma forma que o inimigo faz. Então, isso é imprescindível. Então, assim, a estratégia que eu adoto é: qual é o objetivo de cada campanha? Eu tenho que, primeira coisa, cara, se você não traça o objetivo, o início já começa todo errado e você gasta dinheiro à toa. Por exemplo, se eu tenho uma igreja com 100 membros, capacidade para 300, e eu tenho a transmissão online, mas nos cultos só está tendo 100 pessoas, tá? Eu quero encher a igreja, tá? 300 pessoas, mas tá lá 100 pessoas e tem 200 cadeiras vazias ainda. E aí chega o pastor, não, que a gente tem que aumentar a nossa transmissão online, um de espectadores só tem 40 pessoas assistindo nossos cultos. Assim, amigo, aí é onde entra a comunicação e a gente tem liberdade para isso aqui. Eu chego, vem cá, você está com uma igreja com 100 pessoas, você tem capacidade para mais 200, tem 200 cadeiras vazias. Como que eu vou focar uma campanha de divulgação com o objetivo de aumentar o online se o presencial está vazio? Se eu for, vamos para o número agora, valores. Se eu for focar uma campanha para online, eu vou atingir o Brasil todo. O gasto de tráfego pago, de investimento, é infinitamente maior. Sim. Infinitamente maior. Enquanto se eu foco o objetivo para atrair e encher a tua igreja, fazer com que tenha 300 pessoas nos cultos, eu vou trabalhar uma postagem na sua cidade, local. Eu vou pontuar, pegar o endereço da igreja e vou pontuar um raio de 15 quilômetros. Ou seja, todos aqueles que chegarem no raio de 15 quilômetros do endereço da igreja vão receber o anúncio dos cultos, dos eventos da igreja. Vai ser mais barato, vai ser mais assertivo e as pessoas da região vão saber que tem igreja ali e como que é a igreja sem precisar de ir até ela. Então, para isso também dar certo, eu tenho que ter um criativo com uma imagem linda, perfeita, que atrai as pessoas, bonita. Eu tenho que ter uma boa cópia. E se for um vídeo, eu tenho que ter um bom vídeo, com um bom áudio, com uma boa imagem, para poder as pessoas sentir o prazer de olhar, de ver. Outra, se eu quero atingir Ministério da Família, aí, por isso que eu estou te falando que está muito objetivo o tráfego pago. Um evento da família. Qual é a média de idade da família? Dessas pessoas de família? De 35 a 44 anos. Onde esse povo está? Ainda continua maior no Facebook. Eles estão no Facebook. E eles também atuam com e-mail. Eu trabalho muito forte com e-mail marketing aqui, muito forte. Pô, Legal. mas e-mail quem abre? Abre. E-mail É. abre, o e-mail as pessoas chegam. E um detalhe muito importante: se a igreja, você que está assistindo esse vídeo, se a sua igreja não trabalha com e-mails, disparo de e-mails, cara, você está perdendo uma grande oportunidade de você falar o que pensa, de digitar, fazer copies, criar legendas, corpo de e-mail, sem se preocupar se você vai ser bloqueado. Porque pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, certas palavras que você coloca, você é travado na hora. Principalmente quando fala a respeito de Jesus. Agora, no corpo do e-mail, tu pode escrever o que você quiser, meu irmão. Entendeu? Escreve o que você quiser. As pessoas vão abrir e vão ler teu e-mail. Você vai alcançar. E é um e-mail, um corpo de e-mail que já está na tua mão. Que você não precisa pagar para ter. Então, assim, é muito importante isso, você trabalhar em cima disso, trabalhar em cima desse escopo. E se eu tenho um público-alvo ali, do objetivo que eu tenho, família, público-alvo 35 a 44 anos, médio do pessoal é profissional liberal, donas de casa, empresários, entendeu? Não são estudantes de faculdade, são empresários, são donas de casa, são profissionais liberais, salão de beleza, aquelas coisas todas. Então, eu traço isso, eu quero esse público chegar nesse público para falar sobre o Congresso da Família. Vai ser presencial? Vamos focar primeiro no presencial? Vamos. Então, um raio de 15 quilômetros em volta, 10 quilômetros, 7 quilômetros em volta da igreja, porque é um público que está mais suscetível a ir à tua igreja, por ser presencial. Então, tipo, tudo isso vale em relação
ao que você tem de como objetivo. Valor, quanto que eu gasto? Cara, começa com R$ 20 por dia, durante 7 dias a campanha. Mínimo que se usa, 7 dias. Porque exige o tempo de aprendizado desse público, que o Facebook está acatando eles, está vendo quem é qualificado, quem não é. Se você bota 3 dias, cara, é como se fosse assim, agora que o negócio vai, você corta o anúncio. Uhum. Então, bota mínimo 7 dias, R$ 20 por dia, você vai gastar ali pouco, R$ 140, mas você vai ter um retorno gigantesco. E você começa a qualificar os seus leads, a qualificar o seu perfil. Entendeu? Basicamente, o trabalho é esse. Ah, muito legal. E se eu não me engano, o anúncio que eu vi, não sei se vocês fazem isso, era chamando para assistir, era no domingo chamando para assistir a transmissão ao vivo. Vocês Sim, fazem isso também, né? faço isso também. A gente cria 2 campanhas. Uma campanha, isso roda paralelamente e perpétuo, tá? Aí Sim. lembra do produto perpétuo? Que Uhum. veio lá fora. Então, É, esse é o nosso produto perpétuo. A gente deixa rodando todo mês, o ano todo, a gente só muda os criativos e roda mostrando, apresentando para as pessoas fora da nossa circunferência, da nossa localização aqui. A gente mostra para eles que não tem como vir no presencial e a gente apresenta para eles a nossa Igreja Batista Atitude através do nosso canal no YouTube. E ali as pessoas chegam, assistem online, elas entram, assistem os nossos vídeos, entram no canal, se inscreve, ativa lá o sininho, e assim a gente vai trabalhando. E outra paralela a isso tem dos nossos cultos. A gente cria umas imagens atemporal para deixar rodando. Nossos cultos de celebração, aos domingos, 8h30, 11 horas e 10 horas. Não perca, tal, clica no link, vá para o nosso canal, se inscreva. Então a gente vai vários isso e deixa rodando, tipo, é perpétuo mesmo, porque cada vez o nosso público que eu selecionei, os interesses ali, começa a ser cada vez mais qualificado, entendeu? E torna bem forte isso. legal. Magno, você falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa visão da importância das redes sociais, da comunicação, para a divulgação da mensagem, né, para a expansão do evangelho, né, daquilo que a gente acredita. O que você acredita que seja, qual que é a sua visão sobre isso, a visão de vocês como igreja, né, como equipe, sobre essa importância das redes sociais para a expansão dessa mensagem? Sim, é muito importante, assim, não tem nem como dizer isso, porque ao contrário, porque hoje 99,99% das pessoas estão à frente de uma tela hoje. Passa o dia em frente a uma tela. Se ela passa em frente a uma tela, ou é uma TV, ou se está na TV, está nos streamers, ou no YouTube, não mais canal de televisão. As pessoas cada vez mais assistem menos canal de televisão. Está à frente de um iPad, uma tela de um computador, de um desktop, de um notebook, de um MacBook ou uma tela de um celular. Então elas estão sempre constantes e a maioria, imensa maioria, à frente de um smartphone. Então elas já estão ali. Antigamente, cara, antes assim da pandemia, vamos dizer assim, que hoje se resume antes e depois É. pandemia, né? Uhum. Então antes da pandemia, as pessoas, você tinha que criar conteúdos que pudesse fazer para ganhar o tempo delas. O que é ganhar o tempo? Eu tenho que fazer com que ela entre no Instagram e fique ali no Instagram. Eu tenho que fazer com que ela entre no Facebook e fique ali no Facebook. Que ela entre no YouTube e fique no YouTube. Que saia de uma TV, que saia de alguma coisa social e que venha aqui para dentro da internet. Então, antes a gente estava com o objetivo de ganhar o tempo delas. Hoje, não mais. Hoje, o tempo delas já é dedicado a uma tela. O tempo das pessoas hoje já está dentro de um Instagram. Por exemplo, hoje, quantas vezes você já entrou no Instagram? Quantas vezes você já deu uma folheada lá? Eu também, já chego hoje, já É, olho e tal, tomo várias. café, fico olhando. É direto, então o meu tempo já está destinado a isso, ok? Qual é o objetivo hoje? Eu ganhar a sua atenção. Eu tenho que ganhar a tua atenção. Eu estou ali no Instagram passando, passando, passando. Estou vendo vários posts, estou passando. De repente, teve um que você para. O que ele fez contigo? Chamou tua atenção. Opa, esse chamou minha atenção. Tu clica,
tu assiste o vídeo, tu lê a legenda, tu clica e vai para onde ele está te direcionando, o call to action ali. Clica aqui, assista mais vídeo, assista o vídeo completo, clica aqui, faça inscrição, clica aqui, saiba mais sobre. Então, tipo, eu ganhei tua atenção e fiz com que você executasse a ação ali dentro. Então, hoje, todas as nossas produções, por isso que tem que ter uma boa arte, uma boa identidade visual e um bom vídeo, com uma boa imagem e um bom áudio. Por quê? Para que eu possa chamar a tua atenção. Eu tenho que despertar a tua atenção no meio de vários posts que você está ali passando, que você olha o meu e fala, cara, que arte bonita. O que, que é isso? Primeiro chame a sua atenção. Se você é um designer, o cara olha, pô, que arte bonita. Ou aquele que gosta de uma boa imagem, gosta de uma boa foto, e o cara olha e fala, cara, que imagem bonita. Que é isso? Pô, o cara clica. E o cara vai lá e vê. Eu despertei tua curiosidade, eu despertei tua ação. E aí você se interagiu comigo. Pronto, a partir do momento que você interage comigo, você caiu na minha rede. Então você caiu na minha rede, eu peguei teu lead. Eu já vi do que você gosta. E aí aonde a equipe aqui, a gente sai mapeando essa galera. Um exemplo claro, um amigo meu pegou, abriu uma empresa. Abriu uma empresa, antes do contador dele, a empresa lá do C6 Bank, já sabia o CNPJ da empresa dele, já mandou para ele um e-mail dizendo para ele abrir conta. É. Antes do contador dele, cara. Você está entendendo? Então, isso tudo, a gente tem que ver isso e falar, cara, como que eu faço isso, cara? Entendeu? Como que eu faço isso para chegar nas pessoas? Eu tenho que chegar, a gente está aqui conversando, se a gente começa a falar sobre máquina de lavar, por exemplo, daqui a pouco está no Instagram, aparece a imagem de máquina de lavar para você. Uhum. E tipo, você não clicou para poder perguntar, você não falou nada. Então, essa é uma inteligência artificial que a gente tem que saber para a gente poder aplicar, porque isso é usado para o outro lado. É usado para o lado do consumismo, é usado para o lado da prostituição, é usado para o lado da pedofilia, é usado para poder levar heresias. Então, nós temos que também aprender isso para a gente poder usar para levar isso também para as nossas mídias sociais. Então, a gente também tem que estar nas mídias sociais tão forte quanto eles, tão forte quanto o inimigo. Entendeu? Por isso que é muito importante. Eu, tipo assim, eu digo para você, esquece toda, para você ver, para te responder o nível de importância. Esquece toda a questão da estratégia. Ah, vamos lá para poder ganhar pessoas para Jesus, para coisa. Esquece tudo isso. O primeiro ponto primordial, se você não invade, a tua igreja não invade o espaço da internet, o mundo digital, o inimigo invade o teu lugar. Sim. Ponto. Se você se cala, ele está lá dentro falando. Então, nós temos que ir na mesma proporção. Nós temos que estar buscando estar igual a mais que eles, falando do amor de Jesus, falando do evangelho, falando da importância do batismo, da importância de você participar de uma célula, da importância de você estar nos cultos, da importância de você procurar um pastor para um gabinete, da importância de um discipulado, da importância que se você está passando por uma dificuldade, cara, a gente tem a solução, Jesus é a solução. A gente tem que estar ali. Está em depressão? Cara, tem aqui. Se você está com insônia, acorda de madrugada com insônia, crise de ansiedade, se você não consegue dormir, está em depressão e vai para o computador para poder olhar o que for, tudo menos querer assistir algo de Jesus, nós temos que aparecer lá para ele e falar aqui, ó, tem uma palavra de vida aqui para você. Clica aqui. Entendeu? Então, por isso é a importância gigante nossa das mídias sociais para nossas igrejas. Legal. E aí, assim, pensando de forma mais prática, digamos que que você vai dar uma consultoria para as igrejas, eu acho que vocês estão num nível de profissionalismo muito acima do que a maioria das igrejas, né? A maioria das igrejas são pequenas, médio porte, e não tem condições de ter contratados trabalhando nessa área, né? Você considera, o que você dá de dicas ou de direcionamento para as igrejas que querem se posicionar na internet, nas redes sociais, muitas vezes não têm muitos recursos ou pessoas tão capacitadas ou profissionais para isso, né? O que você falaria para direcionar as igrejas? O que elas têm que fazer? O que elas têm que pensar de estratégia? O que elas têm que definir para conseguir se posicionarem nas redes sociais? Sim. Eu digo para você que isso é uma realidade muito grande, tá? É muito grande mesmo. Eu vejo isso porque eu dou treinamento em algumas igrejas, dou consultoria em algumas igrejas, e aí eu vejo realmente essa necessidade, converso com muitos pastores, e eu vejo realmente essa necessidade. Assim, primeiro,
é muito fácil você trabalhar com isso. Em que sentido? Ah, porque você tem equipe, Magno. Não, não é isso. O que a gente faz aqui na Igreja Batista Atitude é a gente apresenta para as pessoas lá fora o que nós somos aqui dentro. Então, na internet, nas mídias sociais, quando você olha nossas postagens, nossos cultos, nossos vídeos, você tem que entender como é aqui no presencial. Eu não posso pregar algo aqui, apresentar algo aqui, alguma conduta aqui que seja diferente daquilo que é aqui presencialmente. Então, assim, qual é a dica que eu dou para os pastores, para aqueles que estão na igreja, ou para o líder de comunicação da sua igreja que não tem equipe? Cara, o que eu faço? O que eu produzo? Qual tipo de conteúdo? Apresenta no mundo digital o que sua igreja faz e o que ela é. Apresenta no mundo digital para sua cidade, para o seu bairro, como é o seu pastor, como pai, como marido, como líder e como pastor, e como pregador e conhecedor da palavra de Deus. Fazendo isso, e você apresentando o que a igreja faz, como que a igreja ativa, os eventos da igreja, cara, as pessoas, não hoje, tá? Isso daí desde a época de Jesus. Elas estão, nós somos ligados a storytelling. Nós somos ligados a histórias. Jesus, quando ele pregava o evangelho, ele falava em parábolas. E parábolas é o quê? Storytelling. Uhum. Storytelling. Então ele via que com o storytelling ele chegava nas pessoas. Então, assim, cara, a minha equipe, a igreja, a gente não está inventando nada. A gente está trazendo uma inovação. E o que é inovar? O inovar não é somente você criar coisas novas. Então, não, ressignificar assim, não. Mas inovar também é você pegar coisas que eram feitas lá atrás e você aplicar a tecnologia e aplicar no dia de hoje. Ponto. Então, o que nós estamos fazendo? Pegamos ali Jesus, que aplicava a parábola, o storytelling, e trouxemos para o dia de hoje. Aplicamos a inovação. O que é inovação? Gravação de vídeos, Reels, que a atualidade hoje é Reels, a atualidade hoje é TikTok. Aí eu vou montar vídeos que hoje nós estamos na era do imediatismo, muito, tipo, pessoas hoje não ficam assistindo vídeo de 10, 15, 20 minutos. As pessoas Uhum. assistem vídeo de 1 minuto e meio, e 30 segundos. Então eu tenho que apresentar a elas um testemunho de 50 minutos, eu tenho que transformar em 1 minuto e meio. Ou seja, quando você assistir esse vídeo de 1 minuto e meio, você vai entender a vida do cara todinho que ele falou em 50 minutos. E isso, cara, é difícil pra caramba. É muito difícil. Isso é um feeling que o editor de vídeo tem que ter, não é qualquer um que tem. Aí entra a questão do profissionalismo, entendeu? De como eu vou aplicar tudo isso. Então, assim, uma dica que eu dou: invista num designer gráfico. Invista no design gráfico, para você ter uma boa imagem. A imagem fala tudo. E invista nos jovens, adolescentes, porque eles dominam as mídias sociais. Eles dominam. E se você hoje não tem tanta ideia, não tem tanta criatividade, todos nós temos, porque nós somos criados para sermos criativos. Nosso Deus é criativo, nós somos imagem e semelhança dele. Então nós somos criativos sim. Basta você aplicar em determinadas situações. Se você treina sua mente a uma criatividade para vídeo, você vai conseguir ter criatividade. Se você treina sua mente com a criatividade de copy, de legendas, você vai ter uma boa copy, uma boa legenda. É só treinar, é treinamento. É estudo, estudo, estudo e treinamento o tempo todo. Então, você pega essa galerinha de jovens adolescentes e começa a trabalhar em cima disso, cara, você vai ter um resultado absurdo. Eu estou falando de voluntários. Se você pagar um designer gráfico, você consegue ter um bom resultado. Entendeu? Você tendo a pessoa. Ah, Mago, mas como que eu vou pegar e gravar esse vídeo? Cara, aí sim tu entra nas igrejas. Quais são as suas igrejas de referência? Como que aquela igreja gravou? Ah, gravou com uma cadeira ali, com uma luz ali atrás. Cara, vamos imitar. Vamos mudar a cor da cadeira, vamos imitar. Ah, se ele botou uma planta verde, vamos botar uma planta amarela. Se ele botou uma luz azul, vamos botar uma luz vermelha.
Entendeu? Vamos fazer isso, bota isso de imagem. E qual é o enquadramento que ele fez? Vamos fazer esse enquadramento, vamos botar o microfone, cara, vamos arrumar o microfone, coloca, tal, tal, pum, vamos gravar. Pronto. Já te deu o formato que você vai fazer, sem você precisar de buscar muitas coisas. A gente tem muitas igrejas, cara, assim que eu fico muito feliz, que elas pegam as nossas postagens e replicam no perfil delas. Cara, é muito legal isso. É isso, não tem problema nenhum. É plágio? Não. Nós estamos ajudando outras igrejas a crescerem também no mundo virtual. Não são A nossos concorrentes. referência, né? Referência. E nós ficamos muito honrados por causa disso. Muito mesmo. Legal. E Magno, para a gente ir partindo para o final, eu queria saber de você também, que você comentou aí que está estudando bastante sobre inteligência artificial agora, né? Eu vi até que você no seu Instagram você colocou lá uma IA, né, no ChatGPT Sim. para a parte de comunicação, né, de criação de conteúdo. O Sim. que você tem visto aí dessas tendências? Se você já tem usado alguma coisa de IA aí na igreja, e o que você vê como isso vai revolucionar a igreja também, porque já tem revolucionado o mundo, né? Sim. Mas como que isso vai impactar dentro da igreja? Sim, cara, assim, a onda hoje é a inteligência artificial. É o que está exigindo o mercado. E eu te falo, a inteligência artificial não vai substituir o trabalho humano. Não vai. Porque ela não tem sentimentos, como a gente tem. Isso é um grande diferencial. Ela pode te dar um norte, mas quem vai colocar ali o amor, a dedicação, o propósito, o objetivo é humano. Ela não consegue, entendeu? Então a gente usa a inteligência artificial, ela é um complemento para o nosso trabalho, assim como é, por exemplo, o ManyChat, assim como é o Instagram, assim como é o Facebook. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então hoje eu estou começando a aplicar em tudo aqui dentro. Eu estou montando um agente de suporte, que é um agente de atendimento da igreja, via WhatsApp. Já está em construção via NHN, onde as pessoas vão entrar no WhatsApp, você vai conversar com ela, eu vou treinar ela para que ela não se apresente como se fosse uma atendente virtual, mas que literalmente converse com você e que possa te ajudar. Entendeu? Te responder tudo. Cara, tu quer saber quanto é o dia de culto? Ela não vai pegar assim que ele Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente vê Sim, alguns aham, posts, pum, tá não, aí. Não, ela vai conversar com você. Eu já tenho uma agente que eu construí que é de uma secretária minha. Então eu chego, converso com ela pelo WhatsApp e falo, pô, eu tenho uma reunião marcada, uma gravação de podcast que vai ser quarta-feira, 10 horas. Como é que tá a minha agenda? Pelo WhatsApp. Ela vai lá na minha agenda, olha a minha agenda e me volta. Magno, esse dia você tem horário, você já tem um compromisso nesse horário com a fulana de tal. Você pode marcar, você tem liberado 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Aí eu falo, pô, então marca então para 2 horas e encaminhe e-mail para mim, para essa pessoa assim, se assado, com esse e-mail, avisando que eu só posso nesse horário e pede para confirmar. Eu escrevi isso no WhatsApp. Pelo WhatsApp, ela vai, ok, agenda lá 2 horas e manda um e-mail para você, dizendo que tá para 2 horas para você confirmar. Então, tipo assim, é inteligência artificial, mano. legal, É, né? é algo assim muito louco. Então a gente Ajuda na está trabalhando. produtividade, né? Hã? Ajuda na produtividade, né? Produtividade, igual esse atendimento. Substitui a recepção? Não, não substitui, mas ajuda em muitas coisas, que às vezes as pessoas ligam, que dia que vai ser a conferência? Que horas que começa? Me manda um link aí para eu poder fazer a inscrição. Qual é o valor? A atendente virtual, essa agente virtual, já vai responder tudo para ela conversando com ela. É uma coisa muito louca que se eu quiser criar um gabinete virtual, um pastor virtual, eu consigo criar, cara. É, Só que isso eu não vou fazer. Não é, tem lógica. Que se você quiser aconselhamento, vai te aconselhar, cara. Você entendeu? Então, assim, algo assim, tem coisas que a gente tem que ter um limite. Não existe isso. Mas é possível criar isso. Então, assim, tem que se dedica a isso, estuda o que está no mercado, estuda o que está no mundo do marketing digital, para a gente poder usar isso a nosso favor também. Entendeu? muito bom. E a mesma coisa das estratégias de marketing, né? Talvez ainda exista muito preconceito, mas
tendências, né, essas revoluções, a gente pode usar isso para ajudar a gente também a espalhar mais ainda o evangelho, né, espalhar ainda mais a mensagem de Jesus, né? Claro. Igual você falou do chat GBT, né? Eu criei aquilo lá. Teve uma vez um amigo perguntou, mas qual a diferença desse seu para o chat GBT? Eu falei assim, e cara, minha bateria acabou. Aí eu peguei e falei assim, é que o meu chat GBT, eu criei ele e treinei a mente dele, voltado com as experiências que cada um aqui da igreja, da equipe trabalha, e voltado para a questão da Bíblia e voltado para a criação, da criatividade voltado para a igreja. Então, é um chat GPT com uma inteligência artificial treinada para o mundo evangélico. Se você chegar lá e digitar, pô, eu quero que você monte para mim um planejamento de conteúdo para eu poder divulgar minha padaria. Ele vai te perguntar, essa padaria tem um vínculo evangelístico? Ela é Uhum. ligada à igreja para trazer recursos? Se for, ok, eu consigo te ajudar. Se não, eu não consigo te ajudar. Acabou. Entendeu? Então, e cada vez que você ali entra e vai perguntando e vai criando conteúdos para você usando essa inteligência artificial que eu mandei lá, que está lá no meu Instagram, e a pessoa começa a entrar, ela vai ficar cada vez mais treinada, voltada para o Evangelho, voltado para a Bíblia. E isso ajuda muitas igrejas que, por exemplo, não tem um social media, um produtor de conteúdo. Ele entra ali, cara, eu tenho essa história assim, com esse testemunho, o que eu posso fazer com isso? Aí ele vai fazer a leitura e vão te entregar tudo que você vai fazer dentro do mundo evangélico, buscando coisas fora, mas adaptando à realidade da igreja, do local, da cidade, do bairro, da cultura, de tudo. Então é bem treinada essa inteligência. Sim, legal, legal. Vamos usar as ferramentas para a gente poder falar ainda mais de Jesus, né? Ô, Claro. Magno, deixa as suas redes sociais aí, quem quiser entrar em contato com você, quiser te chamar para consultoria, enfim, como que as pessoas podem te Show. encontrar? Cara, então, eu tenho lá o meu Instagram, que é Magno Rocha, MKT, de marketing, tá? É só entrar lá e no meu Instagram, certo? Não tem nada do que eu faço. Nada, só minha família, que botei 2 videozinhos lá e tal, algumas coisas, que para mim mesmo, cara, eu sou uma negação para essas coisas, para mim mesmo, o pessoal briga comigo, mas eu não consigo. Eu penso em outros, assim, mas para mim eu tenho certa dificuldade. Mas ali, ou através do meu WhatsApp, que é 21 97190-2259. Só mandar aí e conversar. Se quiser também colocar aí o link lá também, desse chat GPT na descrição do vídeo. Sim, Coloca para o pessoal poder entrar, é gratuito, entra, usa à vontade e vamos atacar aí o inferno, o mundo digital aí, para a gente poder trazer as pessoas, tirar a galera da prostituição, do pecado, trazer para Jesus. Em nome de Jesus. legal, legal. Magno, obrigado então mais uma vez por ter aceitado o convite e bater esse papo aqui com a gente, trazendo sua experiência e trazendo vários insights muito legais. Obrigado. Não, eu que agradeço, cara, pela oportunidade, e isso é muito importante, tá? E te parabenizo por essa iniciativa aí. E pode contar com a gente aí para poder estar divulgando também, ajudando aí. E eu sei que traz um grande propósito para a galera da comunicação de igrejas. Legal, muito bom. E para você que acompanhou até aqui, aproveita e compartilha esse episódio, né, com a galera da comunicação da sua igreja aí, que tem vários insights legais aqui, muita experiência do Magno, compartilhou com a gente. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, né, compartilhar com a galera. Até a próxima. Tchau, tchau.